Olá, alô, olá, boa noite. Esdras, Diego, XRA, Maurício, Bianca, Vini, olá, boa noite. Ezequiel, Emily, Magno, tranquilo, boa noite. Boa noite, a ideia era Cairon, Lucas, caríssimo, maravilhosíssimo, digníssimo professor, muito obrigado. Estamos esperando o hóspede que virou convidado. Não, por algum motivo o Thiago não pode fazer no perfil dele, ele pediu. Tudo bem, Diara? Tudo bem, Diego? Mochileiro das Galáxias, Isa, Núquia, Zenildo, Flávia, nossa, quanta gente. Caio, boa noite, Caio, da Itália. Você já foi ordenado? Se foi, sua bênção. Se não foi também, sua bênção, de qualquer forma. Reze por mim. Rodrigo. Muita gente, não vou conseguir falar com todo mundo. Até agora o Thiago ainda não entrou. Já temos 51 pessoas. Esperar ele entrar. Espero que estejam todos bem nessa primeira semana do ano. Para quem está mal, lembre-se que só faltam 361 dias para não acabar, falta bem pouco, passa voando. E vamos ver sobre o que o Thiago quer falar. Ele quer falar sobre as bases do horário. Eu não quero falar nada muito sério antes de ele entrar. Ah, Thiago entrou. Vamos lá. Deixa eu ver se aparece. Eu dei que sim, ele sumiu. Não, tá conectado. Alô? Oi, Thiago, Quem tudo bem? conseguindo me ouvir? Tô. Opa, tudo bem? Muito Como é que obrigado, Marcos, por ter tá? aceitado o convite. Eu que agradeço. Na verdade, na prática, quem aceitou foi você. Na última hora, a gente teve que trocar. Tá tudo bem com você aí? Tudo. Tá certo. Então, pensei da gente falar um pouco sobre as bases da astrologia horária, porque hoje em dia, quando se fala de astrologia, é só a astrologia natal, sobre o eu, e não sobre o outro, ou sobre a vida das pessoas, porque a astrologia se tornou aquela base de revista para falar do ego da pessoa. E as pessoas não sabem mais que a vida delas não é só sobre o ego delas, mas sim a família, o trabalho, o que ela vai fazer no mundo, seus irmãos, seus vizinhos. E um dos meios astrológicos para se ver essa realidade que a astrologia nos mostra é a astrologia horária, porque é através da eficácia dela que vemos a realidade influenciando a vinda do nativo. E através da pergunta horária, que é uma pergunta de relevância para aquele momento da pessoa, a gente pode fazer o foco do mapa para aquele tipo de pergunta. Eu acho que é uma coisa que se as pessoas estudassem um pouco mais de astrologia natal, elas perceberiam também. Mas é que a Sim, astrologia horária bate mais que isso na sua cara. É mais difícil de sim, você não perceber isso, que o mundo é mais do que o próprio umbigo. Mas a astrologia natal sim, também. De uma certa forma, o mapa é todo você. Mas ele é você e a sim, relação de você com as outras coisas. Então, tem a sua carreira, os seus filhos, os seus relacionamentos. E não é só você, a minha personalidade, quanto eu sou maravilhoso e especial. Que da astrologia sim. moderna dá a impressão que todo mundo é maravilhoso. É. Todo mundo é E, maravilhoso no todo, sentido, né? Mas não no sentido que eles estão hum, falando. e E todos os 7 planetas e as 12 casas e os 12 signos falam sobre unicamente a pessoa e como ela é especial. tudo sou eu. Na astrologia natal, a gente tem os 7 planetas, mas esses 7 planetas vai falar de tudo da vida da pessoa. Por isso que ela tem aquele viés mais abstrato. E daí a dificuldade do astrólogo em definir em qual símbolo e tipo vai cair na realidade da vida da pessoa. Na astrologia horária não tem isso, né? Porque a gente vai para um contexto específico, um meio que não dá para ficar viajando. Porque o que eu noto
nesses estudos que muitas pessoas fazem, é que elas adoram abstrair demais os significados dos signos e planetas. Às vezes, por conta de um posicionamento, elas começam a esticar totalmente os símbolos que aquele planeta, naquele signo, naquela casa significa. Como se quem tem o Sol na casa 10 vai ser um rei, porque a casa 10 é a casa do governante e o Sol significa rei. Mas não é bem assim. A única coisa que o sol na casa 10 significa com certeza é que a pessoa atrapalhou o almoço dos pais. Nasceu no meio-dia. É Nasceu isso que perto do o Fowler, meio-dia. uhum. É isso que o Fowler sempre bate a tecla. Porque várias pessoas nascem com o mesmo mapa. Mesmo com poucas diferenças em minutos, o mapa praticamente igual. E o trabalho do astrólogo é interpretar aqueles símbolos no contexto da vida das pessoas. Dessas diferentes pessoas, que apesar de terem os mesmos símbolos, vão ter vidas diferentes. Eu acho que essa frase não é minha, acho que essa frase é do John, mas eu não lembro quando ele falou, então vou fingir daquele orgulho dele. Não desfaz a ilusão se você lembrar da coisa quando ele falou, não. Mas, eu costumo dizer que uma astrologia que não esteja preparada para responder por que pessoas com o mesmo mapa têm vidas diferentes não é astrologia séria. A gente tem que pensar assim, olha, a astrologia não é uma brincadeira. Porque o problema da astrologia moderna não é a técnica moderna, é a mente moderna. É a mente das pessoas do século XIX e XX que acabam, para não entrar em parafuso, para não dividir completamente a mente, a astrologia tem que virar uma brincadeira para essas pessoas, porque não se encaixa na visão de vida total. Então é um negócio que funciona quando você está brincando com as amigas, ou quando você quer abrir revista e ler alguma coisa. Mas a astrologia de verdade, ela funciona o tempo todo, porque ela se refere à realidade, uma coisa séria. Então, as pessoas nascem com o mesmo mapa, como você acabou de falar. Muita gente, não é só gêmeo. Você vai em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Nova York, tem 20 pessoas com o mesmo mapa. Se você não consegue responder por que pessoas com o mesmo mapa têm vida diferente, é porque a sua astrologia não é séria. Porque isso é um negócio comum. A primeira coisa que eu perguntar para você, eu acho que com certeza já perguntaram para você, mas e gêmeos? Você fala, olha, o mapa tem que tratar de possibilidades que abranjam a vida inteira. E possibilidades que abrangem a vida inteira são necessariamente gerais. Às vezes o mapa mostra, quando o mapa quer mostrar um negócio específico, você deve ter visto exemplo desse do John, ele vai Sim, mostrar. Mas é quando você de vê que a fato. coisa, o mapa está tudo apontando para aquilo. Mas, de uma forma geral, como é que é a minha... não sei, como é que é a minha relação... Não, sei lá, eu posso ter filho. 99% do mapa, dos mapas do planeta Terra não vão dizer nada de importante com relação a isso. A maior parte dos livros de astrologia antiga estão falando só para encher linguiça. Porque faz parte das possibilidades de 99% das pessoas ter filho. A impossibilidade é rara. Quando a pessoa é estéril, você imagina que deve ter alguma coisa. Quando uma pessoa é fértil, por que o mapa vai te contar um negócio que você sabe? É quase não. Olha, você tem duas pernas. Não tem uma casa para dizer que você tem duas pernas. Mas o mapa tem que mostrar aquelas possibilidades inteiras. Então, é Sim, natural que que se encaixe em coisas diferentes. Eu lembro de um exemplo uma amiga minha que é falecida, ela tem gêmeos. As duas filhas, eu não lembro direito do mapa, mas o mapa é o mesmo, e a casa 9 está envolvida com a 10 de alguma forma. Assuntos de casa 9 são importantes para a casa 10. Uma delas é professora universitária e outra trabalha com comércio exterior. São símbolos de casa 9, sim, de qualquer forma, mas são coisas diferentes. Mas desculpa, sim. eu te cortei no meio do raciocínio, pode continuar falando. Não, 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 não. Eu ia falar isso mesmo. Aqui, assim, na horária, é mais fácil tanto para o estudante como profissional astrólogo, porque ele tem esse contexto simbólico bem definido. Se minha consulente é uma professora, assuntos de casa 10 vai ser sobre a profissão específica dela, como professora. Não vai ser sobre a mãe dela, que é casa 10 também. Esse é um dos problemas da astrologia natal, assim, para quem está começando a estudar e quer ler aquele mapa. Porque a casa 10 vai representar tanto a mãe dela quanto o trabalho dela.
E também não é só isso que a Casa 10 significa, né? Mas outras coisas também. E o que eu acho tão fantástico na horária é porque é o modo que os símbolos se encaixam tão perfeitamente naquela realidade que a pessoa pergunta. Se uma pergunta de relacionamento, não vai ser. A gente não vai olhar na casa 10, que é a casa do trabalho, nem a casa 3 sobre os irmãos, porque na horária só se fala daquilo que é importante para a pessoa e para aquele determinado contexto. Sempre que eu Tá, travou. elas falar de todas as casas e todos os planetas como se eles tivessem importância. Mas quando a gente aprende a horária para acertar e fazer a astrologia certa e real, como você e o John falam, a gente tem que ir para o pouco que vai dizer o que é necessário para a pessoa. Porque não adianta encher linguiça falando de casas que não tem nada a ver com o assunto só para agradá-la. Porque se o assunto é de relacionamento, a gente vai olhar casa 1 e 7. Porque é a partir disso que a gente vê. Alô? Consegue me ouvir? Deu uma cortadinha. Então, Sim. eu estava dizendo que em perguntas de relacionamento, olhamos Vênus, Lua, Sol, casa 1 e 7, para a gente ter certeza no que vai acontecer naquela pergunta. A gente não vai olhar a casa 2 se não for necessário, né, o dinheiro da pessoa. A casa 5 só se filhos forem importantes. A gente tem que não viajar, porque a astrologia é um reflexo da realidade. A gente não pode pensar que todos aqueles símbolos vão ser relevantes, quando não são. Exatamente. É a tendência que todo mundo começa a estudar. Você quer mostrar É. serviço. Você quer olhar Sim, tudo. Saturno está assim, o Vênus está assado. Não, cara, mas eles não estão na pergunta. sim. O John usa essa metáfora, eu adotei, eu uso para tudo, cara. Como se fosse uma peça de teatro que você não deixasse os atores sair do palco. Então Uhum. tá sendo Hamlet, e os atores que estavam desempenhando, representando Otelo, estão no canto fumando cigarro, tomando sanduíche, mas eles só não saíram do palco, mas eles não estão fazendo nada na peça, eles não são importantes na peça. É. E até a gente aprender isso demora, porque a gente está acostumado com a astrologia natal. Eu sempre falo que é o contrário, a gente tinha que começar a aprender horário antes de aprender Natal. Sim. Não é para ninguém que está ouvindo desesperar. Não, eu tenho que esquecer tudo. Não, mas já sabe, tudo bem. Mas o certo é mais fácil para a cabeça a gente começar a aprender horária, porque horário, o título que você botou para a live, as bases da astrologia horária, são as bases da astrologia. Você aprende os fundamentos, É. aprende o que é um signo, aprende o que é um planeta, aprende o que é uma casa, aprende o que é um aspecto, uma conjunção, e começa a usar aquilo de uma forma ao mesmo tempo mais concreta, então você pega esse sentido de concretude, de vida real, e mais simples, justamente por isso. Não, como você falou, você vai usar só casa 1, casa 7, Sol, Lua e Vênus. E pergunta de relacionamento já é uma pergunta que você enche um monte de coisa. Se for o Uhum. gato vai voltar, por exemplo, é só casa 6, é um planeta. Sim. Se, sei lá, a pessoa está preocupada, meu pai está no hospital, ele vai morrer ou não, são dois, talvez três, dependendo do caso. Os outros não influem. E aí você aprende isso, você aprende que menos é mais, que você tem que diminuir. Quando você está analisando, você tem que ter mais foco, aprende a ser mais concreto, aí depois você vai para o Natal. Uma pessoa perguntou, que eu não lembro quem foi, perguntou não, comentou que é, ela fica com a impressão de que Natal não serve para nada. Não é, serve, mas realmente serve para muito, 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 muito menos coisa do que as pessoas acham. 99% dos clientes eles precisam de horário, só não sabem. Sim. Eu não sei se isso acontece com você. As pessoas vêm, porque eu não sei se você já está fazendo astrologia natal, mas não tem um tempo atrás você não estava. Não, ainda não. Estou escutando as aulas ainda. Mas aí você, com certeza, às vezes vem gente, se eu fosse É, você, sim, sempre vem, sempre vem. se você não faz isso, passe a fazer. Quando vem a pessoa pedir Natal, pergunta o que ela quer antes. Porque às vezes a pessoa, não, quero fazer meu mapa com você, tu fala, não faço um mapa dos outros. Aí a pessoa não sabe que horário vai embora. Mas se tu perguntar para ela o que ela quer fazer, a chance dela explicar para você uma situação concreta, que possa ser respondida por horário, e ela não saber que pode, é alta. Ainda tem muita Sim, gente que não sabe que horário, muitos amantes da astrologia que não sabe que horário, que não sabe como sim. funciona, ou que está acostumado, porque começou a, sei lá, se consultar no final dos anos 80, começo dos 90, pessoal com mais idade.
E astrólogo moderno só faz mapa natal. Então está acostumado a fazer meu mapa, faz a minha revolução todo ano. Ele só sabe resolver o problema assim. Eu não estou dizendo que os caras não sabem resolver. Não vão meter no trabalho dos outros. Pode resolver, só que dá muito mais trabalho. A horária é muito mais concreta, muito mais precisa e muito mais simples. Você resolve um dia, dois. Você vai olhar a Sim, revolução, pegar um problema, você fica uma semana em cima daquele mapa, não consegue descobrir direito. Ou é, descobre, mas tem muito mais trabalho, muito mais coisa. Tem coisa que você não consegue descobrir, como eu falei, gato. Você não descobre no mapa para ver se o gato vai voltar ou não. é. E horário tem aquela questão de que não dá para enrolar, né? Ou você acertou ou errou. E muita gente tem medo de perder o crédito como astrólogo porque errou numa previsão. Porque, assim, pelas aulas do John que eu estou tendo, eu percebi que previsões astrológicas através do mapa natal tem um viés um pouco mais abstrato. E eu acho que é muito fácil para a pessoa ficar falando, falando, mas não sair nada concreto, até por conta da natureza da coisa. Sim, a astrologia natal ela pode ser concreta, mas ela é menos precisa. Como você falou no começo, a Sim, astrologia horária é muito mais precisa. sim, Como ela é menos precisa, para alguém que gosta de enrolar é muito mais fácil. é, Horário é muito mais difícil de enrolar. Se a pessoa fala, vou conseguir meu emprego ou não, aí você fala, olha, depende, o patrão está passando por uma época transformadora e você está passando por uma época de oportunidade nova, pode ser que apareça isso, que apareça outra coisa, porque seus espíritos guardiões estão querendo proteger você para uma coisa nova. Aí a primeira vez você vai. Aí na segunda, olha, eu saí com a moça na semana passada, eu quero saber se o relacionamento vai dar certo. Olha, a gente tem que ver porque nessa conjuntura atual ela pode estar passando por um processo de transformação e ela ser perfeita para você, mas não nesse plano. Cara, o cara vai a terceira vez e desiste. Não, quero um sim ou não, é, pelo amor de Deus. Entendeu? Então você não consegue enrolar durante muito tempo. E tem muita gente que faz isso. Eu conheço, tem muita gente que você deve ter visto, muito astrólogo profissional que não faz horária. E eu já vi é, dar aula de horária e tem medo de se pronunciar em público. Medo de sim, errar, de perder prestígio. Essas pessoas sim, morrem de medo de errar. A gente errar é a coisa mais fácil do mundo. Médico erra o tempo todo. Quanta gente médico emperra todo dia? Engenheiro, quando a ponte cai. É só você não errar, não aprende. É um é, saco, dói errar, mas você precisa tentar. Se você não errar, você não vai. Vou perguntar para você. Eu acho que a tua experiência é parecida com a minha. De todos os erros que você já teve, não estou dizendo que são muitos, mas com certeza você já teve, porque você é uma pessoa que faz pergunta concreta, a pessoa que faz pergunta concreta, você perde ela. Então, sim, mesmo os mais dolorosos, eles não te ensinaram alguma coisa. ensino, ensino, claro. Você volta E para um dos que me ensinaram mais foi a tentativa de dar uma resposta positiva por conta de testemunhos menores. A gente deve perceber que horário é um reflexo da realidade, como se o céu fosse um longo mar que estivesse refletindo o que está acontecendo agora. Então, você indo para um astrólogo, você não pode esperar milagre que ele diga. Assim, às vezes, o que ocorre é o esperado. O inesperado também ocorre, né? Mas a maioria das vezes é o esperado. Ela não vai sair com você, você não vai conseguir emprego, você não vai ganhar na loteria. São coisas que acontecem, mas dificilmente acontecem. E geralmente a gente vê algum testemunho bom e acha que é o bastante para a gente dar uma resposta positiva, mas um testemunho é um testemunho só. Por exemplo, eu já errei dizendo que ia ter relacionamento, porque eu vi que um planeta de um dos significadores ia entrar na exaltação do outro. Passou-se um tempo e a pessoa disse que não ocorreu. Depois, o John Frawley, numa aula dele, ele me explicou que quando um planeta está entrando na exaltação do outro, e as duas pessoas já passaram por um relacionamento há muito tempo, significa que aquela pessoa está desejando que aquela pessoa fosse outra pessoa. Como se estivesse se iludindo na mente, como eu queria que essa pessoa fosse assim, assado, mas não é. Porque essa é a definição de exaltação. Apesar de exaltação ser uma dignidade do planeta, a gente tem que ler de acordo com o contexto. E exaltação dá um caráter de ilusão a outra pessoa.
E se a pessoa já sabe como é a outra pessoa, a outra entrar na exaltação da outra significa nada. Sim, a exaltação é você levantar a pessoa. É, Você colocar levanta pra a cima. pessoa, você exalta, você exagera as virtudes dela. Se você acabou de conhecer a pessoa, faz sentido ser paixão. A Uhum, pessoa não fede, não dorme, não vai ao banheiro. Ela é linda, ela não tem uma verruga, uma ruga, uma espinha. Tudo que ela fala é engraçado, tudo que ela fala é inteligente. Isso é o começo da paixão. Mas sim. relacionamento de 10 anos, a pessoa subitamente não vai começar a sentir isso. Às vezes tem É. nostalgia, nossa, como era bom. Mas e não vontade de voltar? É aquela lembrança, olha, como era bom. Porque a gente vai esquecendo as coisas ruins, só lembra, nossa, aquela vez foi tão legal e a gente fez aquilo. Mas não é vontade de voltar, é nostalgia. E Então, essa é a dificuldade toda na astrologia horária, porque o estudante vai ver todos aqueles testemunhos bons, exaltação, domicílio, e acha que só porque aparece naquele mapa ele vai ter a possibilidade de dar uma resposta positiva. É isso que a gente encontra um pouco naquelas considerações antes de julgar o mapa do William Lilly. Ele coloca vários horrores se Saturno tiver relevante numa questão, significa que a questão não vai ser boa, porque como Saturno é maléfico, aquela questão vai ser deturpada e não vai ser o que o querente quer. Aí não se pode responder. E se Júpiter e Vênus estiverem dignificados, significa que a resposta vai ser boa. Ou se tiver um trígono. Mas não é assim, a gente tem que ler de acordo com o contexto da pergunta. Por exemplo, numa pergunta de relacionamento, a gente espera que o outro esteja pelo menos disposto a querer o outro. Mas se um dos significadores for Júpiter no próprio domicílio, e for a pessoa e estiver na própria casa, no ascendente, por exemplo, significa que a pessoa não quer a outra. E então a resposta vai ser negativa. em alguns casos, a gente tem que olhar o mapa todo, né? Mas em alguns casos está na própria Sim, exaltação também. Se sim, você for muito alto, a outra pessoa não está tão alta quanto você. sim, sim. E uma das coisas interessantes na horária é que a gente vê até casais nessas configurações. Um dos planetas está na exaltação do outro e o outro está querendo esse exaltado. Só que esse exaltado, que é a outra pessoa, porque quer se sentir bem, não tem outra pessoa, então vai ficar com a outra. Tem essas sutilezas que acontecem na realidade. A gente não pode esperar que todo relacionamento aconteça nos melhores testemunhos de amor verdadeiro, porque isso não vai acontecer. É o princípio Ana Karenina. Você lembra dele no começo da Ana Karenina? Os Sim, amigos sim, felizes são sim. todos iguais. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. É isso que acontece com um relacionamento. Relacionamentos felizes são todos iguais. Os infelizes, cada um é infeliz de um jeito. Só que adivinha qual tipo de relacionamento vem pra gente? É muito raro. O cara, a pessoa tá, nossa, tá tudo tão bem com a minha mulher. Eu tô tão feliz com ela. Acho que eu vou, sei lá, dar uma grana pro Thiago pra saber como é que tá. Não é assim. O que vai acontecer, o cara, putz, minha mulher me pegou com outro, com outra. Ou eu peguei ela com outra, com outro. Ou ela me largou porque eu, sei lá, ronco. Eu preciso saber se eu vou voltar com ela. O cara só vai, ou a mulher só vai falar com você quando tiver algum problema. Sim, Infelizmente, isso é a situação. E a gente tem que ter um pouco de vivência, tem um pouco de ouvir as outras pessoas, e pelo menos ter o coração aberto para ver os diferentes problemas. Exatamente isso que você falou. Num caso, isso significa isso, no outro significa isso, no outro significa isso. De acordo com o contexto. Para a gente entender o contexto, a gente tem que ter um pouco. A gente tem que ter frieza, como você falou, que um dos erros que mais te ensinou foi quando você tentou dourar a pílula de mãe. A gente tem que ter frieza na hora de responder. Isso é difícil, isso às vezes dói, mas a gente tem que desenvolver essa frieza para dar a resposta certa. Da forma mais gentil que for, mas não maquiar a resposta. Mas na hora de entender a situação, a gente tem que ser gentil, tem que ter o coração aberto. Até porque se a gente ficar muito rígido, então não vai responder pergunta de amante. Quem mandou o cara arranjar amante? Vou responder pergunta difícil. Ninguém mandou o cara beber demais. Você não pode ter esse preconceito, senão você não vai responder nada. Tem que ter sim, aquela, cara, esse é o caso. Não, parece, não sei se o cara está errado ou está certo. Deixa eu ouvir a história, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque um negócio a gente não pode confiar 100% no que o cliente diz, tem que confiar 100% no que o mapa diz. Mas ele é a porta é. de entrada para a gente entender a situação.
E... E isso também... Ah, pode continuar. Não, não, fala, fala. Eu ver se tem um monte de perguntas que tu não consegue ver só eu. Aí eu quero ver se tem pergunta aqui. Sim. Mas pode Então, falar. era só uma nota que no mapa horário, no mesmo mapa pode ter diferentes respostas a depender do contexto, mesmo de assuntos diferentes. Se for um mapa sobre relacionamento, vai ser uma resposta. Se aquele mesmo mapa for sobre trabalho, vai ser outra resposta. Tem até o John, ele dá um exemplo de um astrólogo inglês, que eu esqueci o nome agora, que ele utiliza várias horárias com respostas diferentes com o mesmo mapa. Henry Cole. O Sim, livro sim, dele, Eric ele Ford. pega um mapa só e faz todas as casas no mesmo mapa. É um Sim, exercício interessante, né? Mas, sim. E também até uma amostra de como um mesmo símbolo pode significar mil coisas diferentes. E como o astrólogo deve ser pé no chão. Como você falou, ter vivência da realidade. Também tem uma certa cultura literária, cultural, para entender aquelas sutilezas de cada situação. Uma sim, pergunta de relacionamento, de mesmo mapa, para uma pessoa que está começando um relacionamento agora e outra que começou 10 anos atrás, é diferente. Vai ser diferente. sim. A situação é diferente, o jeito que ela está perguntando é diferente, o que ela quer é diferente. O que o Sim, outro provavelmente, o outro ou outra provavelmente quer é diferente. Sim, ninguém, a sim, gente nunca, nem o astrólogo viveu tudo, nem o astrólogo sabe tudo, mas a gente tem que pelo menos estar aberto para isso, para essa possibilidade. Não pode ficar sim, muito fixo no que só no esquema do manual. sim, Posso só, eu vou falar alguma coisa de duas respostas se quiser você complementa, porque tem um monte de pergunta aqui. E aí não sim, dá para sim. ter todas, mas pelo menos essas duas últimas, porque elas são interessantes. Quer dizer, a primeira é interessante, mas eu não sei se eu consigo responder, porque eu não sei se entendi. A pessoa perguntou se horário pode causar efeito placebo. Sei lá, eu não consigo ver relação. O horário vai responder o que vai dar uma resposta concreta sobre a situação que você perguntou, seja do passado, presente É, ou do futuro. Isso é a parte mais deliciosa de horário, porque ferra com todas aquelas explicações pseudocientíficas de não tem forças, e na verdade tem umas forças que Saturno, Júpiter e Marte mandam e não descobriram. E a força funciona para trás e para frente no tempo. Porque sim, Saturno, na mesmo mapa, como falou, o mesmo mapa, pode significar minha carteira que está perdida agora, o emprego que eu vou ganhar amanhã, e, sei lá, onde minha tia que sumiu estava ontem. sim. Então, E muitas mas. dessas coisas, Não, não, termina, vai, fala, fala. muitas dessas coisas não tem a ver com o eu, né? É, quando vai chegar o dinheiro que eu estou esperando, ou se ela vai aceitar meu pedido de namoro, qual vai ser a reação de tal pessoa quando eu falar com ela, Sim. não depende do eu para ser placebo. Uma É, das coisas que pode acontecer muito é em questão de um boxeador perguntar se vai ganhar a luta. Aí se o astrólogo disser que sim, ele vai se arrogar e não vai fazer nada, e chegar lá ele perde. Porque a horária, ela fala do curso natural das coisas. Já pressupõe que você vai dar o seu melhor e vai fazer aquilo. exatamente. Ou o contrário, né? A gente não tem como prever a reação psicológica da pessoa. Você diz que ele vai vencer, ele pode ficar mais empolgado em vencer, ou como você falou, se regar e perder, ou você diz que vai perder, ele pode ficar deprimido e perder, ou Uhum. ficar tão irritado e acabar ganhando. Sim, É sim. possível, porque fica dentro da possibilidade das coisas. Uhum. Deixa eu ver a outra, se, acho que quem perguntou foi o Jean. Se você não entender, pergunta de novo. Vamos lá. Acho que é o Daniel que perguntou. Uma pergunta. Astrologia. A gente aprende com livros ou a prática é mais importante? A tradição astrológica é bem definida para confiarmos nela? Mas não do jeito que você está perguntando. Eu posso começar, Tiago? Você quer responder Não, primeiro? começa, claro. Uma coisa, isso chega a incomodar, porque a gente ouve gente bem estabelecida falando isso, mas é mentira. Não há uma doutrina astrológica em livros. Isso é mentira. Não existe. Se alguém falar para você, olha, a tradição é uma doutrina bem estabelecida em livros, pede o cânone. Não é bibliografia. Para a pessoa falar isso, ela tem que ter um cânone. Se eu falar para você, não, que a doutrina, se eu for evangélico e falar para você que a doutrina está toda na Bíblia, você perguntar, pera, a Bíblia te entrega. Você pode duvidar de mim, falar, não, a doutrina cristã não está toda na Bíblia, mas eu te entrego. A pessoa não sabe.
Tradição não é um conjunto de textos. Nenhuma tradição é um conjunto de textos. A astrologia, isso é mais complicado porque nenhum livro-texto famoso, conhecido, que eu já tenha ouvido falar, nenhum livro, desculpa, astrológico, é um livro-texto. Que é o primeiro pressuposto moderno que a gente para pensar. Quando a gente para para pensar, a gente vê que é absurdo, mas antes de parar para pensar, achava que era natural. Qualquer livro antigo desses, qualquer um, do Lilly, do Cleopatra, do Saunders, do Ibn Ezra, do Ptolomeu, não é livro-texto. Não é um livro feito para ensinar alunos não dentro de um método. Nenhum deles é. Além disso, a maior parte dos livros, principalmente do Renascimento para trás, não é inteiro e original. Eu vou te dar o exemplo de um dos autores mais famosos do chamado período helenístico, que é um dos poucos desse período que eram realmente famosos na Idade Média e no Renascimento. Um dos poucos ficou. Ibn Ezra menciona, o Lilly menciona. É o Doroteu de Sidon. A obra dele, que todo mundo menciona, é o Carmen Astrológico. Ele compôs um poema. Esse poema foi parcialmente perdido. O que sobrou dele foi interpolado e traduzido de novo. Aí, isso foi traduzido de novo. Isso aí foi traduzido para o inglês. Então, quando alguém fala que Doroteu de Sidon disse que, ele está falando que este texto diz que. A tradução da tradução de uma tradução interpolada é uma tradução de um poema fragmentado. Você percebe? Se você vai procurar tradição em livros, você vai achar um fantasma. Tradição é transmissão. Tradição é o que os astrólogos faziam, que não é detalhe de técnica. Detalhe de técnica é detalhe de técnica. Tradição é fazer dentro do mesmo conjunto de princípios de visão de mundo. E isso é mais ou menos estável do final da Idade Antiga, do começo da Idade Média, até o final da Idade Moderna. E continua até hoje. Eu não sou astrólogo tradicional. O Thiago não é astrólogo tradicional. A gente é astrólogo dentro da tradição. O que a gente faz é a astrologia dentro da tradição. Ah, mas e se o Thiago inventar um negócio, eu inventar, tudo bem. Mas que ninguém nunca tem inventado nada. O William Lilly diz na astrologia cristã, grande parte desse método é novo. Fui eu que fiz. O Jean Mohan Villefranche, o Morinos, ele literalmente queria destruir a astrologia conforme ele estava e construir tudo de novo. A ideia de astrólogo tradicionalista é coisa do século XX. Isso não quer dizer que não, eles estão olhando a tradição sagrada. Não, eles estão fazendo dentro de um conjunto de princípios, de visão do mundo. Então, respondendo a sua pergunta, você pode aprender sozinho a partir de livros, desde que você tenha esse senso crítico e perceba isso. Você vai ter que praticar também. O melhor modo de aprender é o que a gente fez. A gente escolheu um professor bom e foi estudar com ele. Mas, é impossível? Não. Mas a gente que se vira em horário sem ter tido aula com professor nenhum. Mas é muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, você tem que praticar. Você tem que praticar, porque você não tem um professor para te guiar, e um bom professor vai fazer você praticar, e porque os livros não são livros-textos. Não é que eles sejam ruins, eles não foram escritos para isso. Dois exemplos antigos, o Astronomicon e o Carmen Astrológico são poemas. O livro do Lilly, sinceramente, vai todo mundo ficar bravo comigo, mas é um livro de propaganda. Ele, o Cleopatra, o Saunders, o John Gadbury, eles estavam aproveitando que os livros estavam se difundindo na Inglaterra, estavam produzindo coisas para distribuir e vender. As pessoas, nossa, cara, olha o tamanho desse livro, esse astrólogo é bom, eu vou me consultar com ele. É o perfil do Instagram e do Facebook de hoje em dia. Tem valor aquilo, mas não é um livro-texto que você seguir ordenadamente, certinho. E você pode fazer o teste. Você pega a parte teórica do Lilly, que é um dos livros de astrologia horária, é um dos mais bem explicados da tradição, porque ele tem mais volume, ele tem todas as 12 casas, explica muita coisa, mistura coisa de vários autores, e dá, em alguns casos, um exemplo, em algum caso, vários exemplos na casa. Você pega o que ele falou na teoria e vê o que ele fez na prática. Nunca bate. Nunca é a mesma coisa. Você vai olhar o que ele fez, não é a mesma coisa. Então, o que eu tenho para falar é isso. O melhor seria arranjar um professor. Se não você quiser fazer, usa os livros para entrar na água, para sentir a temperatura da água e começar a nadar. Mas não, eles não são a Bíblia. A tradição está em volta de você, está nos outros astrólogos, está nos professores, está nos colegas.
E você vai ter que pegar isso no ar e através dos livros, não exatamente no que está nele. Mas se quiser Sim. continuar, eu estou falando sozinho um tempão, foi mal. Não, não, pode falar que você falou algo bem certo e que eu sempre estou pensando e falando para as pessoas. Na astrologia, o estudo da astrologia, principalmente para quem está começando, é entender os princípios e colocá-los na realidade. Porque até o nosso professor, o John Froley, que sempre fala isso também, ele fez uma revisão do livro dele, Manual de Astrologia Horária, e ele praticamente se refutou no passado. Ele é um astrólogo vivo. A gente tem acesso às suas novas descobertas. E até é, atualmente ele se refutaria nessa edição revisada do livro. Não tem como ser um livro ser a palavra final, como é o que muitos procuram, porque quem estuda astrologia pensa o quê? Eu vou ler esse livro e vou me tornar infalível nos meus julgamentos astrológicos. Mas não é bem assim, porque, como a gente falou, cada realidade de um mapa vai ser diferente, cada vida da pessoa vai ser diferente. E não tem como ser. Por exemplo, muita gente se apega a alguns conceitos um pouco enfatizados na astrologia como dignidade dos planetas, velocidade dos planetas, e acham que isso sempre vai ser relevante. Se um planeta estiver retrógrado, a pessoa vai morrer, não sei o que, coisa desse tipo. Mas, na realidade, quando a gente vai fazer a astrologia real, a gente vê que não é bem assim. A gente tem que entender o princípio da retrogradação, que é estar voltando para trás. E o que é estar voltando para trás? Vai depender do contexto. Se a gente for numa definição genérica, que voltar para trás é ir contra a sua natureza, porque é ir para em concórdia com a natureza é ir para frente, a gente sempre vai errar nos nossos julgamentos. Então, o importante, por que é importante você ter um professor bom? Porque aquele seu professor vai ser realista, ele vai ter o que é mais importante para um astrólogo, a experiência astrológica, o resultado de todas as suas técnicas e experimentos, porque a astrologia é uma arte. Um astrólogo não é pesquisador nem historiador para ficar vendo o que aquele autor antigamente dizia, para então ele ter a certeza de falar isso para o cliente. Ou copiar literalmente julgamentos de astrólogos antigos e colocar no mapa da pessoa, natal, horário, como se aquilo fosse verdade absoluta. E isso é uma certeza falsa. A maior parte das pessoas que fala isso hoje em dia, não todo mundo, se baseia nos livros que foram descobertos no final dos anos 90, no final do século XX e no começo do século XXI. Não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma garantia que esses livros são os mais representativos da época e que aqueles astrólogos são os mais representativos da época deles e que os astrólogos estavam falando exatamente o que era normal. No Renascimento você consegue ter um pouco mais de noção, que a quantidade de livros é tão grande, mas não era no começo do século XX, muita coisa foi descoberta de lá para cá. Que você percebe que os caras estão meio que repetindo uns aos outros. O cara, Lilly, se você pegar a parte teórica dele, ele diz que é tudo novo, mas muito pouca coisa ali inventada da cabeça dele. Tem trechos copiados quase direto do Dariô, tem trechos copiados de um monte de gente. Assim, coisa muito... não palavra por palavra, mas quase isso. Não tem... tem umas coisas assim. E, rapaz, me perdi, peraí, tá falando o quê? No Renascimento você começa a ter essa noção de, não, esse fulano é um pouco maior, porque a história é melhor. Então você sabe, o Lille era famoso. O Dariô não é tão famoso na França, mas o Lille era na Inglaterra. Você consegue ter essa noção. E do Renascimento para frente você tem. Mas mais para trás é muito mais difícil. Você não sabe se aquilo ali é o cara principal ou o cara que está escrevendo melhor ou igual a todo mundo ali, ou só o que sobrou. O que não foi queimado, o que não foi jogado na água. Então você não tem certeza nem se aquilo ali é realmente tradição daquela época. E tem também a questão da retórica do livro, né? Às vezes um autor está falando um princípio astrológico e naquele princípio, naquela regra, tem várias exceções. Só que se ele listar todas as exceções possíveis,
o, ele vai perder muito tempo naquele livro e quem vai estar lendo ele não vai entender nada. Porque Sim. do que adianta você dizer que assim e assado vai acontecer, mas depois listar 30 exceções para isso. Quando é alguma coisa um pouquinho menor, por exemplo, um planeta em combustão ao Sol fica aflito, mas se estiver no seu domicílio, a exaltação não vai estar. Aí é uma exceção boa, mas na astrologia a gente vê 1000 exceções que não vale a pena falar num livro. Um E, livro é sempre um resumo do pensamento de um autor, uma palavra final. e o livro dá exemplos, porque a gente está tratando com uma arte simbólica. Não é uma ciência exata. Não é, olha, esse é o teorema de Pitágoras. Ele funciona sempre assim. Não. Olha, você está dando exemplos de aplicação de um simbolismo bastante abrangente a situações concretas. Você não tem como esgotar o simbolismo no livro nenhum. Você falou, a combustão. Vou pegar um dos exemplos mais simples, né? Como você falou, tem menos exceção. Você já tem duas exceções aí. No domicílio e na exaltação, ele normalmente não tem efeito destrutivo. Mas eu acho que se a gente sentar aqui e ficar conversando um tempo, a gente vai descobrir uma exceção. Uma horária que o contexto diga que está combusto bom. Não é ruim. Sim, Lembrei de uma agora. Esse cara está fugindo da polícia. não vai ser visto. Não vai ser visto. Porque é uma arte simbólica, não é uma ciência natural que tem um teorema, não é uma matemática que tem um teorema, e não é uma ciência natural que tem uma coisa de causa e efeito. O Sol não causa isso na situação. Aquilo está simbolizando uma coisa, não tem como esgotar isso. É como se vocês que estão ouvindo a gente, pega uma folha de papel e tenta esgotar, sei lá, tudo que você sabe sobre um gato. Ou pega outra folha de papel, pega tudo que o gato te inspira, ou todas as impressões que tem no gato. Vai escrever um livro, não vai acabar. Você vai escrever 4, 5 páginas. Se você tem um gato, você conhece o gato. Se você só viu o gato desenho animado, você não vai fazer isso. Aí você vai no banheiro, volta, o gato arranha você, você escreve mais 4 páginas. Ele mia de meio da noite, escreve mais. Tem muita coisa pra você falar, não, bicho. Imagina num conjunto simbólico maior, que é o céu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tiago, tem muita coisa, mas tem muita coisa, gente fazendo assim. Aí eu não sei, eu estou vendo perguntas. Meu filho bateu palma aqui. Peraí. Tá, o Daniel disse que agradece a resposta, mas viveu muito e não vai sair. Vindo do Porto. Peraí. Sou totalmente leigo no assunto horário, mas ter certas respostas sobre o futuro não pode ter um efeito destruidor para a pessoa? Pode, mas a gente parte do princípio que a pessoa é adulta. Existe a possibilidade de um conhecimento ser perigoso? Sim, todo conhecimento é perigoso. Não é só o conhecimento astrológico, o conhecimento do futuro. Esse perigo tem para qualquer conhecimento. Sempre, tudo na vida tem um certo risco. Pode ser destruidor, mas num certo sentido você tem que partir do princípio que você está falando com um adulto. Se o conhecimento for ruim, se a resposta for desagradável, ele tem condição de ouvir aquilo e continuar a vida. Porque o que a astrologia faz? Que é a função da astrologia? Entregar informação para a pessoa fazer, tomar as decisões da vida dela. Às vezes, o cara está pensando em casar com a mulher, está fazendo vários planos, ter filhos, de se mudar para não sei aonde. Aí faz a pergunta de relacionamento para o Tiago, olha, não, você não vai casar com ela porque ela não gosta de você e provavelmente ela tem outro. Larga dela. É ruim? O cara pode se matar? Pode. A culpa é do Tiago? Não. O que uma pessoa normal faria? Ela sentiria dor, todas as emoções ruins associadas a isso, mas se ele confia na resposta do Tiago, não, ele é um astrólogo confiável, eu confio nele, então ele está certo. Vou pegar essa informação e vou ajeitar a minha vida. Eu vou parar de ficar juntando dinheiro para o casamento com a mulher daqui a 6 meses, porque ela não vai casar comigo. Se eu Porque uma hora a realidade chega. Não tem como Sim, esconder. daqui a 6 meses ele vai saber. A diferença é que ele está sabendo 6 meses antes. Então, tem E esse risco? Tem, mas você tem que. Na verdade, você está tentando, num certo sentido, a astrologia, apesar de vezes ela ser amarga, ela está deixando o futuro um pouco mais doce. Você se prepara melhor. E a vida é assim. A vida não é boa o tempo todo.
Se a vida fosse boa, então toda a astrologia seria divertida, mas seria inútil, porque também você ia falar coisas boas, tudo, mas ninguém ia se importar, porque tudo é bom. A vida é ruim. As pessoas traem, morrem, perdem emprego, ficam doentes. Mas se você soubesse com antecedência, você consegue melhorar a sua vida. Se você não vai conseguir aquele emprego no mês que vem, você já consegue correr atrás. Ou você acha que se o teu chefe está te chamando para demitir você e você tem certeza, você já consegue procurar alguma outra coisa. Tchau. Sim. Eu te cortei. E eu estava até pensando agora que até uma resposta positiva pode ter algum efeito destruidor na pessoa. Por exemplo, se ela pergunta uma pergunta sobre o passado, e é uma coisa que ela não pode mais conseguir. Por exemplo, se eu tivesse casado com aquela garota, eu teria um casamento feliz, e hoje ela é casada com outro. Se a resposta for sim, como é que a pessoa vai lidar com essa realidade? A gente tem que pensar Mas nisso também. mas eu não sei nem se eu responderia a pergunta sobre se. Assim, se eu tivesse casado. Se nada. Ou, É, a horária responde o querente caso ele não acredite na sua legitimidade. De forma geral, não. Se você não acredita no que você está perguntando, a pergunta não é sincera. Então você vai só perder tempo, o seu tempo, e talvez seu dinheiro e o tempo do astrólogo. Mas o céu não tem obrigação de responder. Mas ele pode responder a sua pergunta para fazer você cair o seu queixo. Eu já vi isso acontecer. Pessoa cética perguntar e não acreditar muito, o céu responder exatamente com uma precisão que a pessoa não esperaria e que é difícil de explicar pelo acaso, por alguma coisa assim. Mas o céu não tem obrigação de te responder. O céu responde pergunta sincera, clara, quando encontra alguém que tem o mínimo de conhecimento para tentar responder. Não espera encontrar alguém perfeito, porque nenhum astrólogo é perfeito, mas tenha pelo menos o mínimo de conhecimento para extrair alguma informação do céu. Então, se a pergunta não é sincera, se está ali só para testar o astrólogo, provavelmente não vai responder. Como acontece que a pessoa quer perguntar uma coisa e tem vergonha de perguntar outra. Mas o céu pode te responder. Eu já vi isso acontecer. sim, eu também já. É porque algumas pessoas vêm fazer perguntas achando que a resposta vai ser tal coisa, e ela não acredita na resposta do astrólogo. Mas no momento que ela fez a pergunta, ela estava na intenção verdadeira de saber uma resposta, apesar de preconceber que a resposta seria desse modo, mas foi de outro. Assim responde. Sim, assim, a pessoa realmente quer saber aquilo, ela pode duvidar que aquilo vai ser verdade. Se ela realmente quer saber aquilo, a pergunta é sincera. Tá certo. Você pode ir ao médico fazer um check-up de rotina e acabar descobrindo que tem câncer. É uma descoberta perigosa da mesma forma. É, exatamente isso. E se você não fizer check-up, você descobriu quando morresse. O check-up pode te ajudar a viver melhor. Vale treinar horária prevendo o que vai acontecer num filme? Como treino, vale quase tudo. Você pode abrir o seu mapa natal e ficar respondendo perguntas sobre relacionamento e coisa. Mas se você não está realmente interessado no que está acontecendo no filme, provavelmente a resposta não vai ter conexão com a realidade. Você vai perguntar se a pessoa vai Sim. morrer, a pessoa vai viver, ou o contrário. Se você estiver muito interessado mesmo, o mapa responde, mesmo sendo filme. Mas, Acontece muito. Pode continuar. não, você vai falar que, assim, como treinamento sempre vale. Sim, sim. É porque acontece muito da pessoa ver uma notícia e querer solucionar aquela notícia, um mistério, onde está aquela pessoa que fugiu, ou quem é o assassino, onde está ele, quem vai vencer as eleições na Grécia. Quando você não está interessado nessas coisas, mas só quer testar seu conhecimento, o mapa não vai ser válido, porque a pergunta não vai ser sincera nem verdadeira. Aquilo de nada vai afetar você. Sim. Não precisa estar afetado de forma física, mas você tem que ter o foco, você tem que ter interesse Sim, naquilo. Eu lembro, para ficar em dois horários, sobre pessoas mandatários externos, que não tem nenhuma conexão pessoal comigo. Eu perguntei se a Hillary ia perder. E eu detesto ela e o marido. Eu estava com medo dela ganhar a eleição. Pelo poder que ela tinha, pelas cagadas que ela fez em tudo quanto é lugar, no Haiti, na Croácia, na Sérvia, do que o marido fez. Eu não queria que eles vencessem. E o mapa respondeu de forma clara que ela ia perder.
Eu apostei, acho que 50 ou 100 dólares no Trump baseado naquele mapa. Mas apesar do mapa, eu podia explicar para os outros, olha, será que o Trump vai vencer? Ele não foi essa pergunta. Eu não estava perguntando para o Trump, estava perguntando para a Hillary. Era assim, a Hillary vai vencer. E ele funcionou. E eu lembro que logo depois, não lembro quanto tempo, eu perguntei sabe, mas exatamente nisso. Será que o Macron vai vencer? Ou se para você ter noção, não lembro nem se era o Macron ou Le Pen, que eu estava perguntando. E o mapa não funcionou. Não só deu uma resposta errada, mas você via que ele estava esquisito, que ele não estava respondendo. Porque ele não estava interessado. Assim, só porque você pode abrir o mapa, não quer dizer que o mapa vai ser válido. O negócio é perguntar realmente se interessar. Como normalmente, em 90% dos casos, se você pergunta de alguém, de um candidato de outro país, você está só curioso, você não está realmente interessado. Umas vezes até do próprio país, a pessoa não está nem aí. Nem lembra quem são os candidatos. Pergunta, fulano vai vencer? Mas não pode não funcionar. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta aqui. Mas se quiser complementar, pode... o quão determinista pode ser a astrologia? Bom, é uma pergunta difícil de responder. Porque não é a astrologia que é determinista. A astrologia reflete a realidade. E a realidade, ela, se você abstrair o livre-arbítrio, ela é mais estocástica. Ela tem coisas determinísticas e tem coisas aleatórias. A astrologia, ela vê a forma das coisas. Então, ela revela o padrão regular dos eventos. Ela revela o que tem de regularidade na essência das coisas que estão acontecendo. É claro que sempre tem alguma casa envolvida. E a gente não pode prever tudo em todos os detalhes. E o livre-arbítrio está fora disso. Mas não é a astrologia que é determinista. Ela só tem uma visão razoável da realidade. Sim, não é porque o astrólogo disse que vai acontecer porque ele disse. Ele só está interpretando aquela realidade mostrada no mapa. Sim. Eu acho que é Igor o nome da pessoa, não sei. Perguntou se dá para ter lucro com astrologia, mas a pergunta dele é o exemplo do Tales Mileto, que eu não sabia que ele tinha previsto com astrologia, mas ele preveu uma safra de azeitonas e ficou rico. Bom, em tese é. Eu não entendo nada de ciclos econômicos, astrológicos, e não faço a menor ideia de como começa. Mas em tese, minha experiência com ganhar dinheiro com astrologia, tirando responder clientes e ganhar dinheiro porque eles me pagam, é apostar. Mas aposta com horária, se a pergunta for sincera, você tem uma chance muito grande de acertar. Porque não é uma pergunta difícil. O problema é você achar que só porque consegue fazer, vai fazer perguntar sobre qualquer coisa e o mapa não funcionar. Mas é uma pergunta sincera mesmo. Se você realmente quiser saber qual time vai ganhar, ou realmente quiser saber se vai ganhar aquela aposta, a horário funciona. Mas ela não funciona mecanicamente, todo dia, toda semana. E jogo de futebol, eu errei bastante. Acertei algumas, sim, semifinal, final, mas não posso ter dinheiro, acho que empatou, porque sem dinheiro muito pouco. E corrida de cavalo, eu começo bem e depois perco. Porque acho que eu vou começando a olhar muito o mato, vai perdendo a graça. Porque no começo é divertido, né? Aí vai perdendo a graça, eu perco tudo. Mas eu acho que mesmo se fosse assim, acho que eu não conseguiria ficar rico com nenhum dos três ainda. Não é como é que eu posso falar? Horário não dá para ficar rico. Dá sim, se você for milionário e você realmente quiser fazer uma pergunta sobre alguém, você apostar 2 milhões, você ganhar 10, você vai ficar mais milionário ainda. E ela vai funcionar. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho 2 milhões para apostar. Então, se eu apostar, vou custar 10 dólares, eu não vou ficar rico. Cavalo é divertido, mas eu não sei fazer dar certo o suficiente para ganhar dinheiro. Eu fico brincando, eu percebo que aquilo ali tem alguma coisa, que não é invenção, mas não sei fazer dar dinheiro. E futebol, até onde eu consigo, mesmo errando, só dá para jogar com um campeonato importante, jogo importante. Não tem o tempo todo. Não sei a tua experiência, Diego. Sim, é basicamente a mesma. O problema de jogos de futebol é que a gente tem 60 jogos para o mesmo mapa. E todos esses jogos têm resultados diferentes. E a gente tem que ver que não é só o mapa horário que a gente usa para aposta, a gente usa mapa de evento, que você não precisa ter nenhuma conexão de achar aquele jogo importante.
é o mapa da hora que o jogo começa. É, eu esqueci de explicar. E, e nesse mapa tem esse problema de vários jogos estarem acontecendo, mesmo quando é semifinal, aí tem um mês, tem vários jogos, uns 10 ou 5 até, e esses jogos têm resultados diferentes. Então é um problema muito grande para o astrólogo. Talvez exista um método que consiga ver todos os jogos, até nesses vários mapas que tem. Só que até agora ninguém descobriu. E o problema que eu acho da corrida de cavalo é a questão dos nomes, né? Às vezes a pessoa coloca um nome qualquer no cavalo e não corresponde com a natureza daquele cavalo, É, mas tem muito, infelizmente. muito legais. Tem, muito, Sim, tem alguns que são irritantes, mas tem muito legais. Eu lembro que foi agora, antes do Natal, ou no final de novembro, que eu não sei o que foi, cara, porque eu ando meio sem tempo, mas sabe que eu vou entrar na Betfair e vou procurar umas coisas de cavalo. Aí tem um que eu postei no Facebook, que é muito legal. O cavalo era significado por Saturno. Saturno era regente da 8 e estava na 8. O nome do cavalo era Cheaper Than Divorce. A morte é mais barata que a divórcio. E ele ganhou, eu não botei nem naquele, você aposta do primeiro, segundo, terceiro, eu botei, não, mas eu vou ganhar, apostar só no primeiro lugar. Ele ganhou. O eu regente da acho que morte é mais barato que o divórcio. de todos os métodos de aposta, eu acho que esse do cavalo é o que tenho mais certeza, apesar dele ser extremamente difícil comparado aos outros, né? Porque ele não é mecânico. É nele que você vai ter que desmembrar toda a arte simbólica para ver qual cavalo vai ganhar. É, e não, vamos ser sinceros, é mais divertido, né? É, Cansa quando você tem que fazer muito. Você pega uns dois, três mapas e fica olhando, procurando o planeta, não é esse. Aí você vai escolher, são uma lista de 10 nomes. Pô, qual deles é Marte em Sagitário? Ah, não, mas não tem nenhum Marte em Sagitário, mas Marte rege a 9. Qual deles é 9? Aí você vai... É divertido, vai exercitando, é como se fosse um exercício astrológico. Só que em vez sim, de sim. explodir a sua cabeça. Peraí, E alguém. uma coisa muito interessante que eu achei observando isso foi que a horária ela funciona mesmo para questões triviais, como por exemplo, se o gato vai voltar, mas é como se fosse uma resposta do céu ao seu chamado. Em mapas de evento, não é chamado, só é um evento que está acontecendo. E por isso que é um pouco mais difícil daquele mapa corresponder diretamente àquele jogo. É, tem mapas de evento, mapa de futebol, que, assim, errar todo mundo erra. Mas mapa que você olha e não consegue ver o erro. A única coisa que eu consigo achar é assim, ó, mapa, você não está muito afim de responder futebol. Você me mostra, mas, assim, é, é. Você erra, errou. Ele mostra que ele, pronto. A gente não reclama com ninguém. A minha impressão é essa, assim, é um nível muito baixo para o céu se dignar a responder com muita precisão. Então tem coisa que... É. Alguém disse que a diferença dos áudios é grande, mas não disse se o meu está muito alto ou muito baixo, mas se for o meu não tem como mudar. Eu não trouxe fone, eu estou no iPhone e eu não sei se tem como melhorar. O meu tá alto ou baixo? Então, vamos ver se alguém responde aqui. Enquanto isso, deixa eu perguntar a outra coisa aqui. Professor, por que o interesse é determinante? Porque é o interesse que faz o horário nascer. Sem foco do cliente, sem interesse, não tem pergunta. Né? É um negócio, inclusive, que no começo eu fazia, e eu parei de fazer. Eu fiz muito poucas vezes na minha vida, mas sempre deu errado. É você atender duas respostas, duas perguntas completamente desconexas do mesmo horário da mesma pessoa. Isso quer dizer que a pessoa não tem foco. Ou ela está pensando numa das duas coisas, ou está pensando numa terceira coisa que é nenhuma das duas. Ela não está com foco em duas. Ninguém tem essa esquizofrenia. Está realmente muito preocupado com o emprego, perdendo sono no emprego, e realmente muito preocupado com, sei lá, o gato que sumiu. Um dos dois é mais importante. E aí eu falo, olha, você escolhe um dos dois, você volta depois quando você decidir. Mas é por isso, é porque o interesse é o ponto focal, é o que faz o mapa nascer. Sem ele não tem pergunta, não tem mapa. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa ou quer que eu leia a próxima, Tiago? Não, é só aquela observação que eu falei antes.
a diferença do mapa de evento para um horário é que o evento não tem nenhum chamado específico de ninguém. Por isso que ele pode dar um resultado nada a ver com aquilo que procuramos. Mas o horário vai ter, porque é um chamado, uma resposta e um foco. O céu vai trabalhar para não responder. Você acabou respondendo a pergunta seguinte. Você falou metade do que eu ia falar. Assim, o mapa responde é uma metonímia. O astrólogo é o intérprete. Então, quem é que responde de fato a pergunta horária? O astrólogo é o intérprete. Quem responde é o céu. É exatamente isso. Tem duas frases que eu vou falar que são verdade absoluta e a gente vê isso na astrologia o tempo inteiro e você vai achar que elas são contraditórias, mas as duas são verdadeiras. Você tem que botar elas duas na cabeça. Você que fez a pergunta e todos os outros estão ouvindo. O céu, a nossa experiência é que o céu é imutável. Esses ciclos parecem determinados desde o começo do tempo e vão ser assim até a volta de Jesus. Os astrônomos dizem que teve mudança, mas as mudanças são em nível astronômico e não passam pelo nosso sentimento. A humanidade toda sempre teve essa certeza visual, sensitiva. O céu não muda. O passo do Sol é praticamente uniforme por toda a eternidade, da criação, do Gênesis ao Apocalipse. Ao mesmo tempo, o céu está arranjado para responder a sua pergunta. O céu todo, ele se molda para responder a pergunta que você fez para o astrólogo. Isso é complicado de entender, mas isso é verdade. Isso é verdade, porque se não fosse verdade, a astrologia não funcionava. Se a ordem, assim, o ritmo regular e ordenado dos planetas, desde o começo até o fim, não fosse assim, não existiria o simbolismo. E se o céu não tivesse organizado para responder a sua pergunta, não teria horário. Mas é isso que o céu faz. Ele, ao mesmo tempo, ele está ordenado desde o começo dos tempos para a sua pergunta. E então quem responde é o céu. Mas não, quando eu estou falando céu, são dois céus diferentes que respondem para você. O céu visível, que está dando os símbolos, mas quem organizou e mandou os anjos botar os planetas naquela posição para responder a pergunta que você fez sobre o gato é Deus. Pensa nisso e agradece. Deus organizou o cosmos inteiro para você saber se seu gato vai voltar ou não. E ele fez isso desde o princípio do mundo. Isso parece impressionante, parece que estou querendo impressionar vocês, mas se vocês pensarem, não tem outro jeito, não tem como ser mentira, senão a astrologia não funciona. Se quiser complementar, Tiago, eu precisava falar isso. Sim, sim, você falou uma verdade, porque um astrólogo é como se fosse um tradutor. Ele não é alguém que dita, cria regras. Ele vai traduzir aquele céu. O céu, às vezes, tem movimentos padronizados e, através desses padrões, a gente consegue criar alguns aforismos, regras, mas não são certezas absolutas. Às vezes, um movimento se repete, mas tem aquela sutileza que dá uma resposta totalmente diferente. E a gente Assim, tem que estar com o olho. eu só queria explicar. Eu falei que ele é organizado desde o princípio dos tempos, mas ele não é Sim, repetitivo. Cada um no sim, próprio sim. ciclo e... É um ciclo. Sim. Mas continua, desculpa. Não, é basicamente isso mesmo, porque quando alguém fala de astrologia, astrólogos, geralmente está pensando não no intérprete do cosmos, do céu, mas sim como um mago ou alguém que vai tirar uma resposta da cartola sem nenhuma conexão do real, mas não é assim. Como você bem explicou, a gente parte de uma estrutura do cosmos criada por Deus. E essa mesma estrutura, apesar de mostrada na astrologia, é mostrada na arte e na literatura. Por isso que a gente aprende tanto lendo filosofia e literatura, porque tanto filosofia, poesia, astrologia falam da estrutura da realidade. E quando entendemos os princípios certos da realidade encontrados na arte, a gente melhora imensamente com o trabalho astrológico. Eu, eu, eu ouço o John falar isso desde o começo, desde antes de virar aluno dele. Mas no começo você ouve rir e tal, mas você não percebe quando isso é real.
que realmente você aprende mais astrologia lendo livros que não são de astrologia. Você aprende mais lendo Moby Dick, lendo Don Quixote, lendo Shakespeare, lendo Platão, mesmo, lendo Mário Ferreira dos Santos, mesmo que você lê a primeira vez e não entenda nada. Você aprende mais astrologia do que em livro de astrologia. É isso aí. É, e até o próprio Frawley disse que os maiores professores de astrologia dele são Shakespeare e Dante. E o Chuck Berry também. o, o Jerry Garcia ele também é fã, ele fala que o Jerry Garcia. Não, o Chuck Berry fala que foi professor, o Jerry Garcia ele fala que está tocando música no céu. Que o céu é bom porque quando chega lá está o Jerry Garcia tocando. Horário de previsão da data de parto. É possível chegar em um número exato? Como? Como? Dia que você fez para a sua esposa, então deve ter sido eu. Eu não sei se você publicou algo assim, mas eu publiquei uma da minha mulher. Mas não entendi como chegou no número. Tá, é o seguinte. Tempo é muito complicado. Determinar o tempo em horário é como se você olhasse as horas ao mesmo tempo que você está ajeitando as engrenagens dentro do relógio. Ou que você, como aquela imagem da pessoa que está tentando consertar o pneu do carro enquanto o carro está andando. É uma das coisas mais complicadas em astrologia. Mas, vamos dizer assim, você identifica o evento que você quer. E o evento vai acontecer em alguns graus. Aí esses graus são unidades de tempo. Você pega esses graus e transforma na unidade de tempo mais provável. É sempre fácil? Não, isso normalmente é difícil. Às vezes você tem a sorte de só uma unidade de tempo fazer sentido. Sei lá, quando que o sujeito que vai consertar a minha... Não, mas os caras podem atrasar. Vou pensar uma coisa assim. Ah, sei lá, eu quero ir no mercado, não sei se abriu ainda. E que horas que o mercado vai abrir? 5 horas da manhã. Se der 4 graus, não pode ser 4 dias, 4 minutos, 4 segundos. Só pode ser 4 horas. Mas esses são casos raríssimos. O normal é você ficar na dúvida. Então, como você transforma um evento em tempo? É assim, você identifica o evento, pega a quantidade de graus que leva para aquele evento acontecer e transforma em tempo. Que nem sempre é muito simples. Como você identifica parto? Não tem uma forma. Normalmente a mudança de signo do bebê. Eu vi num horário uma vez uma oposição ao parto. Mas não tem a fórmula. Você tem que olhar o mapa. Tiago, não sei se você quer complementar alguma coisa, Rodana. A maioria dos mapas, você tem que olhar o mapa, porque não dá para confiar em julgamento anterior, até mesmo de um astrólogo mestre. Não dá. O julgamento de qualquer astrólogo grande, ele te orienta na direção certa. Mas não garante nada. E não garante que no próximo mapa parecido com aquele, você fazendo a mesma coisa, chegue lá. Você tem que seguir os princípios. Você tem que seguir os princípios. O professor te ajuda a entender quais são os princípios. Ou ler um astrólogo grande te ajuda a entender quais são os princípios. Mas copiar o astrólogo... Tá, no começo funciona. Você começa a treinar copiando, funciona. Mas chega um nível que você precisa parar de copiá-lo. Você tem que pegar os princípios. Assim, no começo, sim. Ah, não. Aquela história que a gente falou de astrólogo que fica copiando um pedaço de análise dos outros. Começo para treinar, tudo bem. Até você aprender mesmo a se virar, ó. Ah, legal, é assim que faz. Então, no processo, não, tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Mas depois o cara não cresce mais. Depois acabou. E ele vai só repetir pedaços dos outros. Dá para treinar horários tentando prever resultados de futebol? Você quer treinar horário? Você pode fazer isso o tempo todo. Se você quer que as horários funcionem, você tem que achar pessoas que realmente queiram saber aquela resposta, que torçam para o time. Porque você, sei lá, se você é flamenguista, você pode querer saber se o Flamengo vai ganhar o próximo jogo. Mas você não pode querer saber se o Fluminense vai ganhar, o Santos, o Corinthians, não é uma pergunta de verdade. A primeira pode ser verdade, as outras não. Tiago, estou lendo aqui para ver se tem mais coisa, mas pode falar, pelo amor de Deus. A Natália perguntou se tem astrologia horária na astrologia védica. Eu não sei, porque eu não estudo astrologia védica. Tem. Eu não faço a menor ideia de como seja, mas eu lembro vagamente que tem, porque eu lembro de alguém falando que tem, de algum astrólogo indiano falando que tem. Mas eu posso estar errado.
assim, eu acho que tem, porque eu lembro alguém falando. Eu não entendo quase nada. Eu lembro que quando eu estava traduzindo a astrologia cristã, eu tive que procurar algumas coisas para fazer umas notas, mas mesmo assim, eu sei uma coisa, sacaneando os outros, não tem o que fazer. Eu sei uma coisa que muita gente não sabe, mesmo quem gosta de astrologia indiana, é que os signos da astrologia indiana também não são constelações. Eles começam diferente do nosso, mas eles também têm 30 graus. As pessoas, não, o signo deles é verdadeiro, porque são as constelações. Não, eles também não. Eles só começam, tem diferença de início do zodíaco, de medição do início. Alguns é uma estrela de Ares, mas a maior parte dos astrólogos indianos, eles começam o zodíaco no ponto oposto à espica. Então, o zodíaco começa entre 23 e 24 de Ares, que é o oposto à espica, tem 23 e 24 de Libra. Mas a partir daí, é 30 graus cada um. Eles também não têm as constelações, não usam as constelações como signos. Os signos também têm 30 graus, como os nossos. É só isso que eu sei, né? Ah, quanto você apostou na eleição do Kane? Eu não apostei, não. Você acertou Corinthians e Chelsea. Obrigado. Mas foram casos especiais. Tinha uma horária. Não, desculpa, o Corinthians e Chelsea. Ah, não, essa. Mas eu acertei, mas assim, essa eu tenho. Fico muito feliz de ter acertado, que foi a horária do final de curso do Freud. Mas assim, eu não usei só o mapa de evento. Como o Thiago explicou muito bem, o mapa de evento não é muito seguro. Parecia que eles iam ganhar. Aí eu olhei na casa de apostas e fiquei com vontade de apostar, porque estava pagando muito bem. Aí o horário que surgiu foi, vou ganhar dinheiro apostando neles. Aí como o horário dizia que eu ia ganhar dinheiro, eu apostei, ganhei um dinheirinho e concluí o curso. Mas é um caso especial. Realmente a pergunta era importante, não só para concluir o curso. Eu não estava pensando nisso. Se eu estivesse pensando na conclusão do curso, eu teria errado. Porque parecia ser um dinheiro bom. Eu não lembro quanto era, mas o Corinthians era o azarão. Era final do mundo, um monte de gente apostando. Estava pagando bem. Eu só não tinha muito dinheiro para apostar, mas eu ganhei dinheiro bom com isso. Não bom, milhares de reais. Mas um dinheiro legal. Ah, o Eu, que particularmente, nunca ganhei dinheiro em aposta porque eu faço aposta múltipla. Aí, por mais que eu acerte 3 jogos, eu erro os outros 3. Pois é, o dia que você acertar, você vai andar de carro zero, mansão e frente no mar, né? Porque a múltipla, ela paga muito bem, mas é muito difícil. Ainda mais que É, você não vai fazer astrologia em todas. Algumas você vai jogar, porque não, isso aqui eu sei que vai acontecer e tal. Aí aquela que você tem certeza que vai acontecer. Aí você já fez isso uma vez comigo com o MMA. Na época que eu assistia mesmo, que eu acompanhava, eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Eu tinha um horário, e o horário me pagaria bem. Mas não, eu sei o que vai acontecer. Não, múltiplo aqui. Pagar um, mas claro que furou 2. Eu não ganhei dinheiro nenhum. Só perdi o que eu postei. Tá, o que fazer com a resposta que leva a outra pergunta? Qual o momento para se fazer a próxima? Logo em seguida parece que vai ficar forçado. Sim, mas não tem uma resposta padrão para isso. Você faz a pergunta, a gente responde no melhor jeito que puder. E quando a dúvida virar outra pergunta, você pergunta de novo. Ah, em tese é possível que a pessoa pergunte na hora? É. Mas na prática não vai acontecer. Na prática não é isso que acontece. O que pode acontecer, você está falando com a pessoa, ah, é? Ah, então eu quero saber isso. Você tem certeza? Não, vou pensar. Entendeu? Mas não, são 2 horas. Como não tem prazo de validade para horário? Não tem, as pessoas falam, horário, prazo de validade é fala 3 meses. muito. Pode ser a vida toda, pode ser uma semana, depende do contexto da pergunta. Se a horário nasce pelo interesse da pessoa, o contexto, a perspectiva daquela pessoa, delimita não só o contexto espacial, mas o temporal, se é para a vida toda, se é para uma semana. Não existe isso, não tem. Não interessa se tem algum astrólogo que tenha falado isso. Eu até acho que não lembro nenhum astrólogo que falado. Mesmo que tivesse falado. Você olha para os princípios, você olha para o simbolismo, você olha para os princípios básicos, não tem nada que faça sentido essa barreira de 3 meses.
Eu não consigo pensar em nada que faça sentido nem de longe. E o engraçado é que sempre falam esses 3 meses quando a resposta é negativa. Nunca quando é positiva. Exatamente. Quando é positiva, tudo bem. Vale para a vida toda. Mas negativa, por só 3 meses. Às vezes tenho uma certa vontade de ganhar um pouco mais de dinheiro da pessoa voltar em 3 meses. Mas nem sempre é isso. Às vezes é tanguice mesmo. Às vezes a pessoa já ouviu isso e propaga. Como eu já vi gente perdendo dinheiro por tanguice. Pessoa não, mas com aquele exemplo que tu falou, não, Saturno está na 7, não posso responder a sua pergunta. Aí eu quase falei, então manda para mim que eu respondo. Posso responder até com Saturno na 7, sem na 7. A pessoa vai usar a consideração antes do julgamento, antes da análise, para mandar o cliente embora. Isso não é o pior. Porque você pode não estar atendendo por outros motivos. Você falar, não, eu estou doente, não quero atender, volte outro dia. Ou, não, é aniversário da minha mulher, eu não posso atender, volte outro dia. Ou, sei lá, eu ia atender no computador que for, volta outro dia. Mas volta outro dia, normalmente é volte quando você quiser perguntar de novo. Aí a pergunta volta a ser sincera. Mas quando a pessoa fala, normalmente essa pessoa manda o cliente embora, fala, não, você tem que perguntar de novo em tanto tempo. Nunca vai ser sincera. Não, você precisa perguntar de novo daqui a 3 semanas, daqui a uma semana, daqui a um mês. Ninguém programa para ficar com vontade de perguntar, não, daqui a um mês eu vou querer fazer essa pergunta de novo. Aí não funciona. Ela não respondeu mal para que funcionava e vai responder o que não funciona. Peraí. Tá, questão diabética eu já respondi. Pode falar, Thiago, desculpa, só que Não, eu só ia complementar um pouco, pode complementar. porque parece até que as pessoas, no geral, astrólogos e interessados em astrologia, quando pensam em astrologia, não pensam em realidade. Por isso que falam essas coisas. Se no mapa vai falar sobre determinada realidade e vai responder aquilo, não é como se em 3 meses a realidade vai necessariamente mudar e só quando a realidade é ruim. E nessa questão de responder ou não a pergunta, porque o Froley até me falou uma vez um exemplo de se Júpiter tiver dignificado na casa 7, não significa que o astrólogo é infalível e qualquer resposta que ele der vai ser certa. Porque é Exatamente. aquela coisa, a casa 7 significa o astrólogo, então se a casa 7 estiver afligida, o astrólogo vai dar uma resposta errada. E se a casa 7 estiver dignificada, o astrólogo pode dizer qualquer coisa que vai dar certo. É a única consideração que funciona para mim. Porque se a casa 7 estiver significando astrólogo, eu não quero responder porque eu sou casado. A casa 7 é a pessoa de quem se pergunta. Pô. Só é o astrólogo se a pessoa tiver afim do astrólogo e estiver perguntando sobre ele. É, Tá, o meu som tá com um pouco de eco. Mas provavelmente. Eu esqueci de trazer o fio e tá tudo fechado, mas algum eco dá lá em cima. A porta deve estar aberta. E quando alguém faz a pergunta com relação a outra pessoa sobre a saúde de um filho, responde normal. Eu não gosto de responder fofoca, se não tiver nenhum bom motivo. Mas não é nada moral, eu só acho que a cadeia de informação fica muito longe. Mas é perfeitamente. Ué, travou. Tá me ouvindo? tô. Tá, deu uma travadinha tua tela para mim. Mas não. Se você tiver um interesse genuíno, o céu vai responder. E até no caso da fofoca, se o interesse for genuíno, o céu vai responder aqui. Eu não quero responder. Mas não é que o céu não funcione. E a saúde do filho, assim, tecnicamente a gente tem que derivar as casas, mas eu não sei se vale a pena começar a falar desse assunto agora, não é difícil, mas demora um pouquinho para explicar. Mas basicamente você vai virando as casas de acordo com o que você quer falar, com o que você quer analisar. E até isso entra o que falamos no começo, né? Que a astrologia não é sobre o eu, mas sim sobre a vida da pessoa. E um filho faz parte da vida da pessoa. Sim, sim, é parte das possibilidades da pessoa no Natal e é parte das possibilidades da, das circunstâncias dele, como dizia o Ortega Gasset, que eu sou eu e minhas circunstâncias. Faz parte do eu nesse sentido, né? Por que a predição do futuro mediante horária não é pecado mortal na astrologia tradicional, mas é na pagã? Não entendi.
Não faz sentido a pergunta. Você quer dizer por que pecado mortal para a Igreja Católica, ou a astrologia tradicional é pagã? Eu não entendi. Se você quer dizer por que um é pecado na astrologia, um é pecado para a Igreja e outro não é, bom, a astrologia pagã tem, sei lá, tem coisa falando dela desde a Sagrada Escritura, dos primeiros concílios. O problema não é a astrologia em si, é a visão de mundo de várias seitas e vários grupos pagãos. Você não podia se misturar, você não usava nem a astrologia dele. Por isso que ela é errada. O problema da astrologia pagã não é a astrologia, você é pagã. Percebe? Eu não sei Como, se esse é a tua dúvida. Pode falar, Tiago. como qualquer coisa, assim, com rótulo de pagão, a visão de um ritual religioso pagão é diferente de um ritual religioso católico. A visão sobre Deus é diferente. Até sobre o teatro, que era utilizado, muito utilizado como rituais pagãos. Não significa que não possa existir um teatro católico. Sim. Existem astrologias, não uma astrologia só. Como se todo mundo, todos os astrólogos pensassem da mesma forma e tivessem a mesma religião e a mesma visão do mundo. Como se todo astrólogo achasse que Júpiter e Saturno são deuses que vão influenciar, destruir ou expandir a sua vida. Exatamente. Ou pensar como a gente está pensando aqui, que eles são partes da realidade que refletem, são atores que estão refletindo a nossa realidade e não causando elas. Sim, exatamente. Sabe-se algo sobre o porquê de a astrologia horária funcionar? Analogia simbólica. Ou como eu falei antes, Deus querendo responder a gente. Através dos símbolos, através do mundo. Deus fala com a gente pelas coisas. E ele fala, se ele fala, ele quer ser ouvido. As coisas todas têm significado. As cadeiras, as pessoas, as pedras, as árvores, o céu. E por analogia simbólica, as coisas que você vai concordar comigo, se não concordar, eu não vou ter tempo de te convencer que as coisas têm um aspecto material e um formal. E o aspecto formal, se duas coisas têm formas parecidas, elas funcionam do mesmo modo. Então, se há uma semelhança formal entre um aspecto entre o Sol e Vênus, um aspecto entre o Sol e Vênus não pode ser uma conjunção entre o Sol e Vênus, perdão, e algo que está acontecendo aqui, quer dizer que essas duas coisas vão funcionar de forma parecida. É a única explicação que eu consigo. Porque não tem nenhuma explicação científica, não tem forças que expliquem horário. Ao contrário, a astrologia horária não faz sentido. A astrologia geral, quando bem entendida, já não faz sentido no mundo científico moderno. Mas a astrologia horária, então, é completamente irracional, completamente fora do que eles esperam, de como eles esperam que a realidade funcione. Não faz sentido nenhum. É como o Tiago falou, eu estou perguntando sobre outra pessoa e é pior ainda. Desculpa, dessa história. Eu estou na França, perguntando sobre a minha mãe na China, para um astrólogo no Pará. E aí, o astrólogo do Pará vai abrir um mapa no Pará, através da minha pergunta na França, sobre a minha mãe na China. Não tem como ter nenhuma força física que faça essas coisas, essas coisas. Saturno significa a minha mãe, que está na França, no mapa, e a pessoa está vendo no Pará. E foi aberto por causa de mim, que estou no... Esqueci onde eu falei que estava. Então, não faz sentido. Então, a única coisa que faz sentido para mim é a analogia simbólica. Os símbolos do céu parecem sugerir formas essenciais, coisas que se repetem na Terra, e essas coisas parecem funcionar de forma análoga ao que eles funcionam no céu. Coisas solares parecem funcionar de forma solar. Coisas, sei lá, associadas a Saturno parecem funcionar de forma saturnina. E por aí vai. Para mim, é assim que qualquer astrologia funciona. Desculpa, Thiago, se você quiser complementar. Não, falou totalmente o que eu penso. Inclusive a astrologia natal. É bem assim. E como eu falei no começo, a gente falou no começo, tem esse problema de vários.
acontecimentos que ocorrem na nossa vida ser representado por 7 planetas. É algo muito difícil. Exatamente. E também não é pensar que num mapa radical, aquele mapa de nascimento da pessoa, que a gente vai prever tudo que vai acontecer com data na vida dela. A gente tem que progredir o mapa, comparar. É o mapa da pessoa em determinada época do ano. E mais de um, né? Você está olhando a Sim, progressão, ou a revolução, às vezes a revolução não é um mapa, você está analisando, avançando ele por técnicas diferentes. sim. E o mais incrível é que a gente encontra o mesmo testemunho sendo representado por 10 mapas diferentes. Quando o céu quer mostrar alguma coisa, ele mostra. E às vezes envolve planetas diferentes. Você vai ver, Sim, completamente. Então, sejam generosos com a simbologia, com o simbolismo do meu exemplo. Mas, sei lá, na progressão, o que está dizendo o evento é o Sol, sei lá, oposto a Júpiter. Na Revolução Solar é Saturno conjunto a Mercúrio. Mas Saturno significa uma coisa, rege uma casa, e Mercúrio rege outra casa, que significa a mesma coisa que aquela oposição. E sim. são testemunhos materialmente diferentes, não relacionados, mas que significam a mesma coisa. O Instituto Dom Literário está elogiando a gente, dois monstros. Obrigado. Obrigado. O Gabriel perguntou de novo sobre a igreja. Vamos lá. Em Confissões, não é exatamente o tema da live, mas estamos respondendo pergunta há um tempo. Vamos lá. Em Confissões, Santo Agostinho condena a astrologia preditiva da época. Por que as predições feitas pela astrologia tradicional não são condenáveis pela igreja? Bom, primeiro, que a gente não pode tomar um santo isolado como a igreja. Eu posso contrapor Santo Agostinho, Santo Alberto, que disse em vários livros que ele era astrólogo e conhecedor de astrologia, e elogiava astrólogos, e usava astrologia para quase todos os exemplos que ele podia. Ou Santo Tomás, que desenvolve, que dá limites para tanto para a astrologia de forma teórica, quanto reservas da forma prática. Santo Tomás não é de forma nenhuma um entusiasta da astrologia, mas se você tirar o simbolismo astrológico e o raciocínio astrológico de Santo Tomás da obra dele, se mutila e não entende absolutamente nada do que ele está falando. O simbolismo celeste dele é a base de um monte de coisa. A cadeia de, de causas que vem de Deus até o ser humano, por exemplo, se você tira os planetas, você não entende. Tem uma coisa de São Tomás que você não entende se você não entende esse livro astrológico. Ou eu posso pegar o professor do próprio professor de Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Você pega o Examerão, tem pedaços em que ele parece falar mal da astrologia, tem pedaços que ele está usando quase uma aula astrológica, ele está falando do simbolismo de uma forma muito próxima do que um professor de astrologia falaria. E depois que é difícil você definir o que é a astrologia que Santo Agostinho está condenando. Porque ele estava se referindo a um grupo, se não me engano, específico de pessoas, e a astrologia não era o problema deles. Da mesma forma como o catecismo. O catecismo está lá. Toda forma de adivinhação deverá ser rejeitada. Astrologia, horóscopo, necromancia, mais umas coisas que eu não lembro mais. Mas não define o que é astrologia hora nenhuma. E bom, você pode fazer uma definição de astrologia que com certeza cai em todos aqueles erros do catecismo. Recurso aos demônios, vontade de dominar o tempo, os outros homens. Sim, mas tem a astrologia que não cabe ali, como a astrologia de Raimundo Lúcio. Não é santo, não é canonizado, mas é beatificado. Está no calendário dos franciscanos, tem gente que tem autorização da igreja para comemorar o dia dele e tudo. E Santo Alberto. E outras pessoas. Então tem uma definição de astrologia que você tem que permitir. Porque senão você vai tirando muita gente dentro da igreja. Não, se a gente não tiver que se restringir a santo, pegar Papa no Renascimento ficou quase todos eles. Então, uma lista de gente que contratava, tinha astrólogo do palácio, o Papa de Galileu, Urbano VIII,
o que inclusive tem uma bula proibindo e excomungando o cálculo astrológico para mapas natais de príncipes, papas e parentes até terceiro grau. Ele era não era só um sujeito que tolerava a astrologia, ele era um entusiasta da astrologia, ele bancava a astrologia. Só que ele mudou de ideia e proibiu, prendeu, esqueci o nome do cara agora, do monge que causou isso tudo, porque o cara publicou o mapa natal dele, a data da morte. E causou um furdunço, errou, porque o cara continuou vivo, o cara que previu morreu antes dele, mas causou um furdunço, porque era uma época política complicada, veio o cardeal da Espanha para Roma, esperando começar um conclave. Aí ele ficou com medo, ele fez isso e fez outra coisa, que aí não estou defendendo ele não, estou contando história. Ele chamou na encolha uns mágicos para tentar desfazer as influências astrais e tentar viver mais. Não estou dizendo que o feitiço funcionou, não, o cara pode ter errado, mas o fato é que ele não morreu quando o mapa dizia que ia morrer, quando a previsão, eu esqueci o nome do monge, não vou lembrar. Eu também ouvi essa história, mas não lembro o monge. Mas então, a história da astrologia, só para concluir, se você quiser falar mais alguma coisa, é uma história complicada, é difícil de resolver isso numa live, mas, enfim, houve períodos de aceitação quase restrita, período de restrição quase total. No começo da igreja, se rejeitava em bloco, você vê padres da igreja rejeitando a filosofia, a arte, porque a ideia era se afastar dos costumes pagãos. Como você vê a astrologia na Universidade de Paris, sei lá, pouco antes da época de Santo Tomás. O João Sacrobosco, o Tratado da Esfera, ele foi escrito como livro-texto para a matéria que ele dava na Universidade de Paris. É uma época... O Renascimento também foi, todo mundo começou a fazer astrologia. Uma expansão enorme. E o nosso período moderno é difícil de explicar, mas é porque o nosso período moderno passou a pagar tributo para a ciência experimental moderna. E a ciência experimental moderna decidiu que a astrologia não funciona. Não é mais um caso de um negócio que pode ser perigoso se você mexer, se você exagerar, se você tentar prever o livre-arbítrio, se você acabar adorando os astros. Não, é visto como uma bobagem. Um ou outro mais católico, mais aguerrido, que não, a astrologia é perigosa, que ela pode levar. Não, normalmente a idade moderna não é que ela considere uma bobagem, ela paga tributo para a ciência moderna que diz que a astrologia é uma bobagem. Não sei se toda a questão astrológica ainda não foi resolvida. Está longe de ser. Sabe? Definir... Do ponto de vista científico, eu acho que não vai ser. Para ser bem sincero, eu acho que não vai ser. Eu acho, por exemplo, eu acho a caracterologia um negócio muito bonito que o Olavo fez, mas eu duvido que alguém leve aquilo à frente. Eu duvido que outras iniciativas análogas, não derivadas dele. Derivada talvez com o tempo, porque a influência do Olavo cresce, apesar de não parecer tão família, cresce a quantidade de alunos e tal. Mas iniciativas análogas, porque não dá para provar, para testar o fenômeno meteorológico só com isso. Tem que ter outro cara tentando testar a meteorologia, outro cara tentando testar outra coisa. Para crescer, eu acho difícil as pessoas se interessarem por isso. Tá lá, posso estar errado. Posso mandar a próxima, Pedro? Pedro, desculpa, Thiago, porque o Pedro... sim, claro. Como usar os signos em horária, porque parece que na maioria das vezes o principal são as plantas das casas. Bom, é porque as pessoas usam signos errados em astrologia natal também. Se você falar, Thiago. Os signos são como pontos do mapa que vão indicar o planeta regente. E a casa, o significado. Mas quem vai agir ali, quem vai se representar as pessoas são os planetas. Porque os signos adjetivam, dão uma qualidade
aquela pessoa que é representada no mapa pelo planeta. E o assunto vai ser a casa que vai dizer. Os signos têm realmente eles são importantes, só que eles não têm essa importância que os modernos e pessoas que falam de astrologia hoje, em sua maioria, dão. Eles indicam que o planeta quer com tal assunto, se o planeta está confortável ou confiante, mas eles não vão definir o que é a pessoa. Não é porque tal signo tem relevância, né? Na casa 1, que vai ser tal resposta. O signo da casa 1 vai representar o planeta que vai representar a pessoa. Exatamente. Meu filho, não mais novo, 02, mandou outra coisa para mim. Só estou falando para ele ver que eu estou vendo. O Zenildo não é bem uma pergunta, mas é um comentário que eu queria comentar também. Sem o entendimento do simbolismo astrológico, não se entende bem a missa do último domingo. Domingo que fala da visita dos Reis Magos a Jesus. Eu também acho difícil entender o simbolismo dos três Reis Magos ignorando a astrologia. É mais ou menos como escrever, sei lá, uma biografia do Lula e tirar de fora que ele foi membro do PT e que foi presidente do Brasil. Assim. Você vai tirar o principal. Mas, curiosamente, o padre daqui da paróquia, ele é polonês, mas é assim, não é tradicionalista, a missa é no rito ordinário, etc. Mas a homilia dele, cara, estava chegando muito perto dele falar da astrologia, muito perto. Ele está falando do Sol, da relação da luz do Sol com a Lua, e que os planetas estão no céu por um motivo. Eu estava esperando ele falar, cara, mas ele não chegou a falar, não. Mas quando está chegando perto, vai falar. Não vai. Vai falar, não vai. Mas ele soltou uma, não, porque os três sábios do Oriente leram nos céus o caminho e foram ter com Jesus orientado pelo céu. Isso. Mas se quiser comentar mais alguma coisa, Tiago. E hoje em dia acabam dando regência para Plutão. Pois é. Praticamente todos os avanços astronômicos, os astrólogos tentam dar uma equivalência na astrologia. Por isso que fazem esse tipo de coisa. Descobrem um novo cometa e colocam esse cometa na astrologia. Sei lá quantos milênios a astronomia servindo de serva para a astrologia, só servia para dar as posições das casas para a astrologia, agora é tudo invertido. A gente tem que ficar correndo atrás. Não, descobriram um planeta novo, ele precisa dar um significado. Não, fica quieto aí e faz as efemérides. Eu não quero saber de você. Se a cúspide da casa está em um signo e o planeta está nessa casa, mas em outro signo, ele é considerado como estando dentro do signo da cúspide ou do signo que ele está? Ele é sempre considerado dentro do signo que está. Mas se ele está num signo diferente da casa, mas dentro da casa, ele está dentro da casa. Eu não sei se é isso a pergunta. Deixa eu ver. A cúspide da casa está no signo. O planeta está nessa casa, mas em outro signo. Então ele está dentro dessa casa, mas está no outro signo. Você quer saber se ele está considerado? Não entendi direito. Eu acho que ele quer saber se o planeta vai ter alguma influência na casa. Outro signo? Sei lá. É muito perto da cúspide do mesmo signo, não considero, mas em outro signo. Eu ignoraria. Influência do planeta na casa, né? Influência da casa no planeta, dependendo do lugar, do contexto, pode ser importante. Se estiver na 8 ou na 12 de for algo, e estar na 8 e na 12 for algo relevante, pode ser. Eu não consigo pensar em nenhum contexto que seja muito relevante, na verdade. Um contexto que eu penso é em questão de gravidez. O regente da casa 5 está na casa 1, só que está em signo diferente. Aí
é um significado que a querente não está grávida. Mas se estiver no mesmo signo, está grávida. Porque é aquilo que eu falei da influência, né? A Uhum. relação entre ele e a cúspide é muito pequena. Muito bem. Eu não tinha, nem tinha lembrado disso. Com quantos céus a astrologia tradicional trabalha? Bom, na prática, no dia a dia, você lida com um só. Você não precisa fazer essa distinção visual barra teórica o tempo todo. Tá fazendo horário, fazendo Natal, fazendo astrologia mundana, olhando mapa de evento, o que for. Mas o modelinho das esferas são 7 esferas planetárias, tirando as terrestres, né, que se misturam, que a gente nunca sabe que são 3 ou 4, enfim. 7 esferas planetárias. A oitava esfera das estrelas fixas, a nona esfera dos signos e a 10ª esfera, o primo mobile, né, a esfera que arrasta todas as outras no movimento de 24 horas. E alguns autores falam do empírio, mas o empírio não faz parte do cosmos, não faz parte da Terra, ele é o céu, do céu. É um horário dos anjos, da visão beatífica e tal. Ele não se mexe também, como a Terra, mas por motivos diferentes. Alguns autores mencionam ele, mas não falam muita coisa dele, porque ele não faz parte da mecânica celeste. Não sei se você quer falar alguma coisa, eu estou procurando aqui mais perguntas. Achei que tinha acabado, um monte de gente começou a escrever. A astrologia surgiu pela mera observação do céu ou por algum tipo de revelação divina? Essa pergunta não. Se você quiser arriscar, Tiago, eu não quero arriscar responder isso, não. Nem eu. Não sabemos. Qual a diferença, por exemplo, entre um Sol na casa 10 em Libra e um Sol na cúspide da 10 em Libra? Não tem como responder isso de forma específica sem um contexto específico. Mas, Sol na cúspide da 10 em Libra, ele está influenciando a casa. Dependendo do contexto. Se ele estiver antes da cúspide, ele está dominando a casa. Se ele estiver depois da cúspide, se isso for relevante, ele está sendo dominado pela casa. Ele na 10, ele está só na 10. Ele não influencia a 10. Ele está influenciado por estar lá. Ele está angular. Se quiser complementar, Tiago, mas a ideia é essa. Sim, a ideia é essa. É, geralmente, como falam nessas posições, querem que a gente tire mil coisas de um planeta estar numa casa. Só que, às vezes, a relevância toda lá é a influência que tem do regente do signo que ele está e da força acidental que ele está. Ou seja, ele está numa casa 10, uma casa de movimento. O planeta vai ficar evidente no mapa da pessoa, por exemplo. Mas não é porque ele vai estar na casa 10 que ele vai significar algo necessariamente a ver com um emprego. Sim. O planeta vai ser mais importante para a casa que ele vai reger e a relação do planeta que ele está sendo dominado. Sim, ele está num signo qualquer, então ele é dominado por um planeta qualquer. Que pode, como a gente viu antes, pode não ser o regente da 10, porque ele pode estar num Sim, signo diferente. diferente, é. E Aí que ele, não tem nenhuma relevância. e ele é, em tese, o assunto da casa que ele rege. Tem alguns contextos que ele pode significar algo independente da casa? Tem. Mas, de forma geral, ele é o assunto da casa que ele rege. Principalmente em horário, que é uma coisa mais concreta. Então, na 8 ele é a morte, na 9 é um professor, ou uma universidade, na 10 é um emprego, ou o chefe. Enfim. Então, tem essa tendência na astrologia moderna, né? Tá na 10, então está relacionado com o emprego, aquilo pode significar emprego. Não, ele está na 10, mas ele rege a 5, ele não é um emprego. Ele rege a 2, ele não é um emprego. Ele rege você. Quer dizer só que você está pensando em emprego, não é tão fácil assim. Você vai ganhar um emprego, não. Peraí. É possível assimilar o simbolismo astrológico sem a prática da astrologia? Sim, sim. Eu acho a prática da astrologia divertida, mas assim, importante. A prática eu acho importante porque
nos deixam um pouco mais pé no chão, né? Porque a Ah, gente tem sim. um risco de ser muito abstrato. E também, na prática, a gente vê errando, né? A gente vê nosso erro e acerto. Eu acho a prática importante por causa disso. Não, você está certo. Eu fui um pouco frouxo na resposta. É possível, mas não com o mesmo nível de quem faz a prática, porque você é obrigado na prática a amarrar mais bonitinho. Mas eu não sei se a pergunta era se é possível assimilar o simbolismo astrológico suficiente só para ler um livro determinado ou ver um filme e entender o simbolismo astrológico. Sim, até porque o próprio livro, a própria leitura de livros, o próprio envolvimento com literatura ajuda a gente a entender isso, a pegar essas coisas. Mas você está certo. Sem a prática, não é que não dê, mas a prática deixa as coisas mais amarradinhas. Você é obrigado Sim. a pensar mais. E eu acho até importante, quando a gente estiver lendo livros, vendo filmes, a gente colocar essa parte do simbolismo como uma prática. A gente identificar padrões simbólicos nesses filmes e livros. Porque a gente não pode achar que simbolismo astrológico é você ler os significados das casas, dos signos, dos planetas e deixar aquilo vagando na sua mente sem você não fazer nenhum esforço mental para colocar isso na prática. Sim. E não é tentar achar pelo em ovo ou chifre em cabeça de cavalo, achar o simbolismo que está ali. Sim, Mas às vezes a pessoa não tem que cavando, cavando. Não, você tem que cavar, 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 provavelmente já não está ali. Tem outra coisa ali que você não está vendo. Porque o simbolismo não foi feito para te ajudar a ler. Então ele não pode ficar mais difícil. Tudo bem, tem alguma coisa que é propositalmente difícil. Tem alguns autores que são propositalmente, mas normalmente o simbolismo pode estar num nível um pouco mais profundo, tudo bem, mas ele está perceptível se você ler com calma e ler com a mente aberta para tentar perceber o que está acontecendo. A live vai ficar salva? Vai, caramba, qual é a pergunta? A menos que eu faça uma bobagem aqui e corte. Eu não vou conseguir responder todo mundo. Vamos lá. Bom, tem gente se respondendo aqui. Eu acho que o Robson fez a pergunta, o Ailton respondeu. Tá bom, facilita. Eu queria usar essa pergunta como exemplo do negócio que a gente falou aqui. Como fica a questão de planetas com qualidades opostas, como Júpiter e Saturno, em uma mesma casa e signo, por exemplo, Touro na casa 2? Eles se complementam ou se enfraquecem mutuamente? É o que a gente falou, eu e o Thiago falamos várias vezes nessa live. Não tem como saber. Você não pode pegar um significado específico de um símbolo. Você tem que pensar em termos simbólicos. É Júpiter e Saturno juntos em Touro. O princípio da expansão, o princípio da contração, junto no signo fixo da Terra. E dependendo da situação, estar na casa 2 é importante, dependendo da situação, não. Dependendo da situação, estar em Touro é importante, dependendo da situação, não. E esse símbolo geral pode ser muito bonito, mas às vezes você está fazendo uma pergunta horária sobre relacionamento, e Saturno é a pessoa de quem você gosta, e Júpiter significa, sei lá, um primo dela, que é casa 3 de Capricórnio, casa 2 o dinheiro da pessoa de quem você pergunta. As possibilidades simbólicas são muito vastas. Não tem como a gente saber. Simbolicamente. Simbolicamente é o princípio da contração, o princípio da expansão junto no signo fixo da Terra. Não se complementam nem se enfraquecem. São princípios contrários, mas eles mantêm-se. Um não destrói o outro. Mas essa conjunção pode significar filho, amante, que o ladrão está com o seu dinheiro. Um monte de coisa diferente na conjunção. Se quiser falar, Thiago, desculpa. eu Eu tenho a acho até tendência que pode. que é um pouco de vício, né, das pessoas que se interessam de astrologia, perguntar, de um planeta em tal signo, em tal casa, significa que eu vou morrer, que eu sou infeliz. As pessoas sempre procuram colocar as frustrações delas no mapa. Não é que não dê para ver
alguma coisa ruim, alguma frustração nela, mas não dá para você simplesmente pegar um posicionamento e culpar por alguma desgraça ou erro seu, que é muito difícil, até para o próprio astrólogo experiente identificar. Sim, exatamente. Então, desculpa, mas calcular o temperamento numa live de horária, não. Perdão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tem de horário. Caramba, 1h10 já. Eu não sabia nem que o Instagram deixava um tanto tempo assim. Pra mim, 1 hora ele cortava. É, eu também. Mas 1h10. Não, 1h10 nada. Agora que eu vi. 110 minutos. É 1h50. É quase Ah, 2 horas. até que passou rápido, né? Passou rápido. Mas já são 11h20. Eu tô preocupado com as pessoas lá em casa. Se você quiser, a gente pode acabar agora. Eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas, deixou bem claro. É, sempre vai ter pergunta que a gente não responde, mas não tem como. É uma coisa boa, quer dizer que tem muita gente assistindo e a gente está fazendo as pessoas terem dúvidas, né? É, Ó, aí começa, são 2 horas de live, começa a fazer perguntar bobagem. Né? Perguntando por que você parece ser mais branco na foto do perfil? Por causa da luz, cara. Eu, hein? As pessoas afirmarem que a pessoa vai morrer por ter um planeta num signo é ótimo. Sim, é. Se a pessoa não tem aquele planeta num signo, ela fica imortal. Ou como a pessoa, ou as pessoas falam, como é que é? Ah, não, Saturno em Capricórnio significa X. Não interessa o que seja X. Saturno fica em Capricórnio 2 anos e meio, cara. Não pode ser no mundo todo 2 anos e meio as pessoas nascerem com a mesma característica. Não interessa o que você está falando. Se é ser engenheiro, ter o nariz grande, ter chulé, gostar de gato, qualquer coisa, cara. Se todo mundo no mundo inteiro, durante 2 anos e meio, nascesse com a mesma característica, tinha algo errado. Né? Bom, Thiago, mas eu acho que a gente vai ter que encerrar. São quase 2 horas de live. sim, sim. Já passou da hora. Eu agradeço muito, Marcos, por ter feito a live comigo. Eu fico. É, você e o Froley foram as pessoas que me motivaram mesmo a continuar a astrologia. Porque em outros meios, eu estava até falando, né? Que eu nunca me interessei por coisas místicas, esotéricas e fora da realidade, mas você aqui no Brasil foi a primeira pessoa que eu vi falando de astrologia de uma maneira mais real, não falando aqueles clichês que todo mundo quer ouvir. Isso me impressionou muito. E o contato que eu tive com o Froley foi essencial para eu querer continuar os meus estudos de astrologia. E quanto mais eu estudo, mais fascinante eu fico. E tanta coisa nova que se pode aprender com astrologia. Eu fico muito feliz de ter te ajudado, cara. Você vai longe. Assim, Obrigado. não é nem. Assim, não é que dependa do meu elogio, não. Mas tem gente melhor. O Froley te elogia. Então tem gente melhor te elogiando. Mas assim, eu acho que você manda muito bem. Acho que tem, tem tudo pra. Do jeito que eu falo, parece que eu tenho 40 anos de astrologia. Não, mas a gente está mais ou menos tá no mesmo caminho, cara. Eu só estou andando um pouquinho mais tempo no mesmo caminho, mas é o mesmo caminho. E obrigado por ter me chamado. E é isso aí. Eu fico muito feliz. Se quiser marcar outro dia, eu só não Ah, vou te certo. por agora, porque já me pediram para falar dia 13 e tem uma mensagem que eu não respondi, mas que eu acho que é para falar no dia 20 e o pessoal do Estúdio Caverna pediu para eu falar com ele na primeira live do ano. Então, por favor, a gente pode fazer, mas vamos fazer se quiser fazer no começo de fevereiro. A gente Sim, faz sim. Outras horas. Porque eu gostei muito de fazer a live com você, mas quando você puder a gente faz também. E agradeço a todo mundo que acompanhou a gente, né? Quase 2 horas. Muito obrigado Obrigado, por vocês todos. obrigado a todos pela audiência de quase 2 horas numa segunda-feira. Fico muito feliz. Espero que tenha sido útil. E, bom, como você que me chamou para a live, mas como teve essa mudança de última hora, como vai ter ficado no meu Instagram, espero que vocês tenham gostado. E eu te agradeço você ter vindo também. Né? Mais um forte abraço, cara. Fique com Deus. Ah, Obrigado forte por abraço. Obrigado. Deus te abençoe. tudo.
Até A nós. mais. Vocês também. Tudo de bom. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Tchau, tchau. Tchau. Eu só não sei onde desliga, mas eu vou achar. Eu só não tenho que tomar cuidado para salvar depois. Um abraço. Vai ter a opção. Ah, aqui achei. Um abraço. Abraço.